as nossas boas-vindas a todos vocês que estão conosco neste domingo e a cada um de vocês que rezam conosco através da rede Aparecida de comunicação. Depois de celebrarmos as solenidades do nascimento de São João e de São Pedro e São Paulo, os dois últimos domingos, nós retornamos à liturgia do tempo comum e, como esse ano previsto, lendo o Evangelho de São Marcos. São Marcos escreveu para apresentar Jesus. Quem é Jesus? E em cada capítulo ele vai desdobrando a figura de Jesus para nos dizer que ele é o Messias, o Filho de Deus. E no exercício da sua missão, Jesus então vai também assumindo outras figuras. Por exemplo, hoje no Evangelho apresenta Jesus o profeta. Quem é o profeta? Nós temos uma visão e uma ideia de profeta como alguém que prevê o futuro. Mas não é esta a ideia e não é este o conceito que a Bíblia nos apresenta do profeta. O profeta, como nos disse a primeira leitura, é alguém enviado por Deus para anunciar ao povo a vontade de Deus. É isso. Nenhum profeta é profeta por si mesmo. Ele é profeta ou profetiza porque foi escolhido e foi escolhida para dizer ao povo o que Deus está querendo dele naquele momento. Vimos na primeira leitura o profeta sendo enviado para um povo de cabeça dura, uma missão difícil, nação de rebeldes, gente que se afastou de Deus. Por isso o profeta não é muito querido não, viu? O profeta, ele sempre incomoda. Incomoda aqueles, claro, que são atingidos nos seus caprichos, nas suas vaidades, nos seus projetos pessoais, diante do querer de Deus. E sempre que há um profeta ou uma profetisa, é porque a vontade de Deus não está sendo cumprida. O profeta não é um super-homem nem uma super-mulher. É alguém humano. Na segunda leitura, São Paulo nos apresenta bem isso. Ele diz assim: para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, para que ele não ficasse empafioso diante das glórias que ele estava conseguindo, então Deus colocou nele um espinho na carne. O profeta, a profetisa, são pessoas humanas, são pessoas vulneráveis, são pessoas frágeis, mas têm em comum a coragem, têm em comum o discernimento. São pessoas que conseguem entender o que Deus está querendo para aquele momento, para aquele povo, para aquela situação. E o Evangelho nos apresenta então Jesus na sua terra, exercendo o seu profetismo, porque Jesus veio fazer a vontade do Pai. Ele mesmo disse de si, quando José e Maria vão procurá-lo no templo, ele diz: vocês não sabiam que eu devo cumprir a vontade do meu Pai? Portanto, Jesus é um profeta, mas o seu povo não o aceitou como profeta. Eles ficaram escandalizados por causa de Jesus. Afinal de contas, ele estava fazendo coisas extraordinárias. Quem é ele? Ele é um de nós. E o profeta geralmente é tirado do meio do povo, não cai do céu. Ele é tirado do meio do povo para falar a linguagem do povo, para alertar o povo sobre as suas mazelas, sobre
os seus desvios do caminho. A igreja tem uma missão de ser profetisa no meio do mundo. E a nossa igreja, no tempo em que nós estamos vivendo, ela está cumprindo a sua função através de uma figura chamada Papa Francisco, que tem conseguido falar para esse mundo confuso, esse mundo que nós chamamos de pós-moderno, mas o Papa tem conseguido dizer aquilo que Deus espera desse mundo. No finalzinho do ano de 2013, o Papa Francisco escreveu a sua primeira exortação apostólica, um documento oficial da Igreja que se chama Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo de hoje. E no primeiro capítulo, o Papa fala justamente sobre a missionariedade da Igreja. Fala sobre como a Igreja deve se portar, a transformação missionária da Igreja. E no finalzinho desse primeiro capítulo, no número 49, ele nos lança um desafio, que nós sejamos uma igreja não acomodada, mas uma igreja transformadora. Eu leio aqui para você o que o Papa escreveu nesse número 49 da Evangelii Gaudium, que resume todo o profetismo do nosso tempo. Diz assim: saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui para toda a igreja aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires. Buenos Aires é onde o Papa Francisco foi o cardeal arcebispo antes de ser Papa. Então ele diz assim: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, as normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dá-lhes vós mesmos de comer. Portanto, o Papa está nos convidando, e mais do que isso, nos provocando a sermos profetas no meio do mundo onde nós vivemos. Nesse mundo ferido, nesse mundo machucado, nesse mundo até sem esperança. O cristão, a cristã, precisa ser uma pessoa que leve a alegria do Evangelho, esse é o título do documento, para o mundo em que vive. Está lançado o desafio. O profeta do nosso tempo, o Papa Francisco, está nos convocando. Vamos ser profetas com ele. E que a Mãe Aparecida, a rainha e padroeira do nosso Brasil, nos ajude então a sermos profetas e profetisas do tempo em que vivemos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A oração da comunidade.